Entrega a palestra para todos, por favor. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 6, por gentileza. Josué capítulo 6. Hoje eu vou ensinar para você, de acordo com a palavra, 5 pontos que nós aprendemos com uma história que aconteceu no passado. A história aconteceu no passado, mas é tão real quanto o dia de hoje. Qual a história? Ora, Jericó era uma cidade, uma das primeiras cidades, na verdade a primeira cidade além do Jordão, que Deus tinha prometido dar para o povo de Israel, passou do Jordão, já era a terra prometida e já tinha Jericó. Jericó era uma das maiores cidades desse tempo. Por quê? Porque os seus muros eram espessos demais, e as muralhas eram muito grandes, intransponíveis. Jericó era uma cidade fechada. Hoje não se tem mais cidades fechadas normalmente, uma ou outra aí. Mas cidades muradas, ela era murada, fechada, era uma defesa muito forte. A defesa das cidades no passado eram os muros, a espessura dos muros, o tamanho dos muros, a dificuldade que eram 32 quilômetros de muros cercando a cidade. 32 quilômetros, mais ou menos, de diâmetro, cercando a cidade. Era difícil de entrar, quase intransponível as muralhas. E a Bíblia fala que Jericó estava, nesse ponto, rigorosamente fechada. Além das muralhas, ninguém saía e ninguém entrava por causa dos filhos de Israel que estavam sitiando a cidade. Estavam ao redor da cidade querendo conquistar. E já tinha um pavor dos filhos de Israel em cima disso. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa que eu já aprendi, e eu quero que você aprenda também. Não confie, não coloque toda a sua força no que é físico. Não deposite toda a sua força no seu empreendimento, no seu dinheiro. Tem gente que na época do Collor... Vou ficar quieto. Não deposite toda a sua força em algo que é físico, porque essa coisa não é para sempre. Esse povo de Jericó, colocou toda a força nas muralhas. As nossas muralhas são intransponíveis. Confiou na muralha, achando que apenas porque a muralha era grande e de difícil acesso, nada ia acontecer. Tem gente que confia no dinheiro, ela confia em tudo, na casa dela, ela confia no carro dela, ela não vigia, ele não pensa. Mas Jericó caiu, porque Deus ruiu. Então a primeira coisa que eu quero que você pense: não deposite a confiança em lado físico ou coisa física nenhuma. Coloque a sua confiança em Deus. Pastor, está difícil. Passar por cima dessa muralha está uma luta. Eu imagino o povo de Israel olhando para a muralha e perguntando: como que nós vamos transpor essas muralhas? Como que eu vou resolver esse problema? Meu Deus do céu, como é que eu vou empurrar essa muralha? E um detalhe, eles não podiam chegar muito perto da muralha. Por quê, pastor? Porque tinham arqueiros na muralha. E as flechas, elas chegavam até uma determinada distância. Então eles não podiam nem chegar perto da muralha, nem muito perto, e também não pode ficar muito longe, porque eles precisavam vencer. Era uma situação difícil. Você precisa de sabedoria para casos difíceis. Casos de muralhas grandes e espessas, que é difícil de você passar. Você precisa de sabedoria, você precisa de pacto. E Deus tinha uma carta na manga para isso. Deus não levou o povo até lá para morrer naquela situação. Deus não levou você, ou não tem levado você até essa luta, essa batalha que você está diante de você, para você nadar e morrer na praia. Não! Ele tem uma carta na manga. Deus tem uma carta na manga. Creia, Deus tem uma carta na manga para você. Ele vai tirar essa carta se você se manter fiel, na hora certa. E Deus deu a segunda coisa, versículo 2, uma promessa para Josué. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado aonde? A gente fez a oração hoje no início, aonde? Tenho dado aonde? Na tua mão a Jericó. Eu entreguei na tua mão a cidade toda. Olha a promessa. Ao seu rei, ou seja, o líder da cidade, a cidade e os homens de valor da cidade, o exército da cidade. Entreguei na tua mão. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que não engravidam da promessa de Deus. O dia que você pegar a promessa de Deus, que é isso aqui, ó,
a promessa de vida, a promessa de Deus, uma palavra, engravidar daquilo. Assim como uma mulher, após o ato sexual, ela engravida daquilo e passa um tempo, ela vai cuidando, porque você sabe como é que é grávida. Grávida é assim, a barriga dela está normal, está chapadinha, mas quando ela chega lá na farmácia, o que ela faz na farmácia? Fala para mim o que ela faz na farmácia. Faz o teste, depois do teste, o que ela faz? A coluna entorta na hora. E a barriga vai para frente. Tem nada ainda. Mas na cabeça dela ela já está o quê? Ela já anda como? Ela vai na farmácia rápido. Com a barriga chapadinha. Quando ela sai da farmácia, ela sai que nem uma senhora já de 100 anos. Já sai assim. Por que ela já sai assim? Porque ela já está o que na cabeça dela? Ela já está grávida de uma coisa que ainda não existe 100%. É uma célula ainda, nem um zigoto é ainda, mas é uma célula, depois um zigoto, depois um feto, depois o bebê, até chegar no bebê, até ele nascer, ela já engravidou da coisa. Tem gente que não engravida da palavra, porque não tem Deus injetando a palavra nele. Não lê a Bíblia, não lê, não se alimenta, não pega isso aqui e coloca dentro da cabeça, por isso só pensa besteira. Por isso que tem um monte de besteira na cabeça da pessoa, rondando a cabeça da pessoa. Por isso que a pessoa é fraca espiritualmente. É dúvida de manhã, de tarde, de noite. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas se Deus isso, por quê? Mas como? O como é de Deus. Como que Deus vai realizar? É Deus é Deus. Deus não precisa explicar nada para você, para mim, para nada. Mas se você crê, Ele faz. Ele engravidou da promessa. Deus dá promessa para a gente. Deus dá promessa. Quando você pega a promessa, engravida da promessa, cuida da promessa, trata, que nem uma semente, trata da promessa, trabalha a promessa. A promessa se cumpre ao seu tempo. A promessa dele. Agora entenda, o homem faz várias promessas, sim ou não? E você fica só esperando, chupando o dedo e não chega. O governo faz promessa e às vezes não chega. Um homem já fez promessa para você, mulher. Vou casar com você até hoje. Casou? Eu vou casar com você. Você foi lá, se entregou, ele não casou até hoje. Está na mesma casa, mas não casa. Ou seja, as pessoas enganam as outras, prometem coisas. Você engravida da promessa de alguém e é frustrado. É como uma mulher grávida com aquela gravidez, sabe qual é o nome mesmo? Psicológica. Ela fica grávida como vai ver, não tem nada. Ou seja, a promessa vazia, mas a promessa de Deus é forte, é cheia e vai dar resultado. Diga amém. Olha o versículo, vamos seguir. Então o versículo 2, Deus diz isso. Olha o 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, Deus começou a dar instruções. Deus começou a fazer o quê? Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por quantos dias? 6 dias. Entendeu agora? Deus começou a traçar estratégia. Deus começou a instruir. Deus começou a direcionar. Você vem hoje aqui para pegar a direção de Deus para você. E ele diz: e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis. Olha só. No 7º dia rodeareis a cidade. Quantas vezes? 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que tocando prolongadamente a trombeta, olha os detalhes, não pode ser rápido, não, é para colocar toda a força, porque tem gente que pega a coisa para fazer e não coloca toda a força, e ela quer o resultado como se tivesse colocado toda a força, faz pouco e quer mais, ela faz pouco, e que é o resultado de alguém que faz mais. Se você está com Deus e faz mais, você vai receber mais. Agora, se você, ainda com Deus, você fala assim, rapaz, eu vou fazer isso aqui, mas eu quero esse resultado. Você não vai ter esse resultado. Me perdoe, você não vai. Faça mais. Deus falou assim, todos os dias vai ser uma vez, mas no 7º você vai ter que ir além. No 7º dia você vai ter que dar 7 para completar 13. 6 mais 7, 13. Você vai ter que colocar mais força. Quando vai chegando a tua vitória, está mais perto da tua vitória, e o mal sabe, Deus sabe, e você começa a saber também que está chegando perto da tua vitória, você tem que colocar mais força. É mais empenho. Pastor, falta uma semana. Dobra a força, triplica a força, quadruplica.
quadruplica a força, quintuplica a força, sabe? Coloca mais força quando estiver chegando próximo. É o que Deus falou para eles. Vocês vão fazer em 6 dias, mas no 7º, vocês vão colocar 7 vezes mais. Vai dar 7. E olha, e além de dar 7, vocês vão colocar na frente, vão tocar a trombeta prolongadamente. Até não ter mais voz. É tudo. Por isso que a pessoa não entende o porquê da Igreja Universal ter essa fé. Sabe por quê? Porque a gente coloca tudo. É toda a força, é tudo, é tudo em tudo. É tudo em tudo. É até você estar esgotado, é até você estar morto, é até você estar cansado. Mas a gente tem uma consciência tranquila. Fizemos tudo. Se deu certo, graças a Deus. Se deu errado, a culpa foi nossa. Vamos fazer melhor do outro dia. Acabou, vamos embora. Mas às vezes a pessoa não tem essa fé. Ela quer tudo de Deus, mas ela faz isso aqui. Ó. Eu não estou falando de oferta agora não, tá? Estou falando de trabalho. Estou falando de dedicação, de disciplina. Eu estou falando de você de fato, de verdade, pegar o boi pelo chifre. Porque às vezes tem gente que se esquiva da responsabilidade. Começa a criticar um monte de gente, não pega o boi pelo chifre. Começa a fazer um monte de coisa, mas na hora dela resolver, tem coisa que é você que tem que resolver. Não é ninguém. Deus deu na tua mão a responsabilidade. Ah, pastor, por quê? Não tem porquê, é você que tem que resolver. Tem coisa que é eu que tenho que resolver, está na minha mão, eu vou ser cobrado. E eu vou lá e pego e faço. E às vezes incomodo mesmo, estou incomodando mesmo, mas tem que incomodar, senão não resolve. Agora tem gente que não. Tem gente que não, que ela deixa a coisa. Ela abre mão, é calma demais. Tudo que é desequilibrado é do diabo. 80, ai, muito explosivo. 8, ai, muito calma. Você tem que achar o 45, tem hora que é 80, tem hora que é 8, mas tem que ter o 45, o equilíbrio. Então Deus estava falando, agora vocês vão ter que fazer mais. Eu já dei para você a cidade, mas eu não facilitei para você. Para você dar valor, Josué. Para vocês darem valor. Deus entregou na tua mão, mas Ele não vai facilitar para você não. Ele vai dificultar. Já entregou, mas Ele vai dificultar para você criar a tua própria força e se conhecer. Porque tem gente que só vai se conhecer na situação difícil. Você só conheceu algumas habilidades suas quando você, por exemplo, foi roubado. Quando você foi roubado, então você teve que, infelizmente, para conseguir mais dinheiro, para resolver alguma outra, você teve que desenvolver outras situações, outras habilidades para você superar aquele roubo, aquela perda do roubo. Quando você passou por uma luta, perdeu alguma coisa, aí você descobriu coisa em você. Meu Deus, eu não sabia que eu era tão forte. Meu Deus, eu não sabia que eu isso, que eu aquilo. Ou seja, você descobriu talentos em você, coisas em você que estavam incubadas aí e que você achava que você não tinha. Mas a luta, a guerra, a perda fez não ressuscitar, mas aparecer isso e você se conhecer. Deus vai dificultar para você colocar mais força, ficar mais forte e se conhecer. Está entendendo ou não? E ele diz, finalizando aqui, prolongadamente, e ele diz, 5, e será que tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido da trombeta, todo o povo gritará. Com o quê? Com grande brado. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá com ele. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes. Josué desobedeceu ou ele obedeceu? Porque ele foi chamar os sacerdotes. Deus mandou ele fazer isso. Deus deu a instrução. Imediatamente, no próximo versículo, agiu. Você vai sair daqui agora. Daqui a alguns minutos. Imediatamente, o que você vai fazer? Você vai obedecer a direção ou você vai deixar para daqui a quanto tempo? Até morrer. Até esfriar a questão. Ou amanhã de manhã você já vai acordar. Primeira coisa que você vai fazer é sua oração, sua meditação, pegar esse versículo e falar, Deus, envia o anjo lá na frente, como o Senhor enviou lá na boca, tapou a boca do leão lá com Daniel no passado. Daniel morreu, mas eu estou vivo, e a promessa é para mim. Você vai fazer isso? E vai chegar no teu trabalho já agindo a fé, já pegando as ideias, já ativando, ou você vai pegar tudo isso aqui e vai morrer quando você passar pela porta? Passou pela porta e esqueceu. Tem gente que às vezes eu mando uma mensagem no Zap. O que você entendeu da reunião? Nada. Quem já recebeu essa mensagem? É só quarta-feira que eu pergunto. Você entendeu o quê? A pessoa... Tem gente que fala, o rio.
fala tudo o que aconteceu na reunião. Às vezes até um negócio para ler. Ai, meu Deus. Tem gente que é 3 minutos, 2 minutos, 4 minutos explicando, mas tem gente que fala nada. Sabe por quê? Porque sai da igreja e já está pensando em música, já está pensando em Reels do Instagram, já está pensando em um monte de coisa, liga a televisão, quer saber o que aconteceu com a moda da bezerra, fica vendo programa de que... vai ganhar R$100. Quem vai ganhar R$100? Bota a bolinha aqui para ganhar R$100. Ou seja, a pessoa perde tempo com infantilidades, inutilidades, sendo que ela pode pegar aquilo e aplicar na sua vida e prosperar com Deus. Ele obedeceu. Ele falou, sacerdote, vem aqui. Você vê, quando a pessoa tem autoridade, ela tem que usar autoridade. Ele não era autoritário, mas ele tinha que usar autoridade. Você tem que assumir sua posição. Pastor, recebi essa responsabilidade. Ao invés de você ficar choramingando, você tinha que fazer isso, porque foi o que Deus falou para Josué, capítulo 1, coloca ela rápido para mim na tela. E sucedeu depois da morte de Moisés, filho de quem? Rapidinho, meu filho, acompanha o movimento. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun: Moisés, meu servo é o quê? Levanta aí, ô Josué. Agora, passa esse Jordão, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Deus estava falando que a mesma coisa que ele fez com Moisés ia fazer com Josué, mas Josué estava cabisbaixo, para baixo, triste, por isso Deus falou assim: levanta-te. O cara estava jogado. Por que você está jogado? Por que você está acabado? Explica. Eu estou depressivo. Você está entregando-se à depressão, é? Você está se entregando à depressão? Porque eu posso me entregar à tristeza também. É só acontecer uma situação difícil na minha vida, eu posso ter duas coisas. Ou eu me entrego à tristeza e já caio na depressão logo, ou eu me entrego a Deus. Josué, Moisés morreu. Ele abriu o mar, fez 10 pragas no Egito, fez água sair da rocha, colocou a água amarga em água boa. Meu Deus, não vou conseguir ser igual a ele. Deus falou: pode levantar agora. Levanta aí e você vai passar o Jordão. Quando ele passou o Jordão, ele encontrou com o quê? Jericó. Mas agora você vê, ele recebeu a palavra, fez do jeito de Deus, e as palavras de Deus, e ele aceitando, óbvio, a palavra de Deus, levantou ele. E ele começou a agir agora com autoridade, chamou os sacerdotes, começou a delegar. Eu não vou falar muito não, mas você tem delegado função ou é tudo em você também? Porque tem gente que é assim, ela quer ser tudo. É quase o cliente também. Só falta ela ser o cliente. Ela é o cliente, ela é o vendedor, ela é o gerente, ela não sei o quê. Não sabe delegar a função. Não sabe extrair do funcionário o melhor. Não sabe extrair da pessoa o melhor. E aí fica difícil trabalhar, porque você não vai ter cabeça para nada. Moisés estava passando uma luta dessa também. O Jetro, sogro dele, falou: rapaz, delega a função. Pega grupos de 100, coloca a responsabilidade sobre, cria líderes. Mas isso é para outra história. Obedeça a palavra de Deus. Outra palestra. Obedeça a palavra de Deus. Faça pacto com Deus. Viva essa palavra. Se alimente dessa palavra. Você nunca vai ficar fraco. Não tem depressão que passe perto de você.